Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicada ao CrossFit, ao cross-training para profissionais de educação física em geral. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o Coach Messi. E hoje nós falaremos sobre um tema curioso. A gente em algumas dessa trilha, né, do Genetics, tudo, a gente eventualmente faz algumas pesquisas e foi curioso do quanto a gente recebeu de respostas de que um dos maiores desejos dos profissionais da área está em ser reconhecido. As respostas vinham muito nesse sentido, né, Nath? Tá, em ser reconhecido. E aí a gente... ao ver essas respostas, começamos a... Poxa, da onde vem isso? Por que vem isso? Vamos explorar um pouco mais isso e a gente resolveu trazer esse tema para o podcast de hoje. E para seguir o protocolo, né, eu tenho uma listinha de perguntas, mas antes de efetivamente começar, queria que a Nath desse as palavras iniciais, as boas-vindas aí. Boas-vindas, né? Então, sejam bem-vindos. E a gente, na verdade, falou sobre esse tema e, às vezes, para quem me acompanha e, né, escuta eu falando muito sobre ginástica, deve, às vezes, ficar pensando, né? Por que a gente está falando sobre essa parte mais de negócios, ser reconhecido, enfim. E é porque, na verdade, a gente... vai muito além do que o projeto Ginatics vai muito além do que só ensinar ginástica, né? Então, vai muito além disso. E aí, sobre esse tema de hoje, o quanto as coisas estão atreladas. Às vezes, mais para frente, vocês vão conseguir entender por que, às vezes, o problema é exatamente a solução, né? Então, às vezes a gente quer uma coisa e parece que está tão longe, mas a gente não está fazendo por merecer aquilo, e às vezes a gente nem tem noção disso, né? Então, a gente fez uns estudos aí, fez algumas pesquisas para chegar também nessas respostas que a gente vai dar para vocês, e eu acho que vai ser bastante proveitoso. Muito bom. E, bom, antes de começar também efetivamente com as perguntas, para quem já acompanha, já sabe. Para quem não acompanha e está aqui pela primeira vez, nós temos o nosso ilustríssimo convidado, que é o sempre. Messi. Eu já sou de casa. Sou daquele tipo de visita que já chega abrindo a geladeira. Pegando a cerveja. Sempre pegando a cerveja. É isso aí. O Messi, bom, para quem não conhece, o Messi é head coach e sócio aqui da Carroí, desse box que a gente sempre elogia. Hoje eu não vou rasgar tanta seda, porque tá ficando muito clichê. Continua, rasga. Esse box é realmente bonito. É muito bonito. Vocês estão vendo o Vox? É isso aí. Então, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, mas está aqui sempre com a gente debatendo esses temas divertidos, polêmicos, curiosos, enfim, temas aleatórios sobre o mundo dos profissionais de educação física. Bom, então vou começar com a primeira pergunta, vou mandar a primeira pergunta para vocês. E a primeira pergunta, eu acho que a gente tem que explorar fazer essa primeira abordagem para a gente fazer talvez alinhar todos os pensamentos para a gente seguir com a ideia nesse episódio, né? Então, a primeira pergunta que eu mando para vocês o que para vocês é ser um profissional reconhecido? Acho que a gente tem que começar por aí. A gente vai falar de reconhecimento, então, sim. O que é ser um profissional reconhecido? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que ser reconhecido é a mesma coisa. Do mesmo jeito que você está fazendo essa pergunta para a gente, é bom quem está aí em casa entender um pouco, né, de o que é ser reconhecido para você. Porque é uma coisa muito pessoal, realmente, né? Antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava conversando um pouquinho. E, às vezes, ser reconhecido para mim é uma coisa, para o Messi é outra, para o Léo é outra, para pessoas de outra área é de outra forma. Então, para mim, Natália, o que é ser reconhecido, para mim é um combinado de coisas, né? Primeiro, né? Para ser reconhecido, eu preciso realmente saber do que eu estou fazendo, então eu tenho que ter
uma bagagem boa, seja ela prática, seja ela teórica, eu tenho que ter uma bagagem boa, porque assim eu vou trazer resultado para os meus alunos, automaticamente eu vou ser reconhecida por eles, né? Então, os alunos vão querer cada vez mais estar próximos a mim, dos meus serviços, enfim, e automaticamente uma remuneração melhor também. Só que cuidado com esse automaticamente, porque a gente percebe muito que as pessoas enxergam até a valorização e acham que só sendo valorizadas, automaticamente eles vão ser bem remunerados. E a gente sabe que na prática não é bem assim. Tapinha nas costas falando você é muito bom, Messi, não paga as contas. E eu sinto um pouco de receio das pessoas da nossa área de falar sobre isso, sobre remuneração. Ter vergonha de falar que está querendo ser um melhor profissional, se especializar para ganhar mais dinheiro. E eu vejo muito isso acontecendo, e eu acho que não é vergonha nenhuma. Na verdade, a gente foi educado a não falar muito sobre dinheiro, né? E é importante, né? A gente precisa, todo mundo precisa de dinheiro, assim como os profissionais de educação física também precisam. Então, a gente tem que pensar que, assim, às vezes, a gente acha que sendo valorizado, automaticamente a gente já está sendo bem remunerado. E não é verdade, né? Então, basicamente, é isso que eu penso de ser reconhecido. A gente tem que mirar lá o financeiro. E aí tem vários degrauzinhos antes que a gente tem que subir aos poucos, né? Eu penso igual a Nath, assim, é um conglomerado de coisas. Então, a primeira coisa que você ter o reconhecimento, igual a Nath falou, é o conhecimento, você tem que ter domínio daquilo que você está falando. Só que tudo isso tem que gerar em prol não só de você ser reconhecido como bom, você tem que transferir isso para o lado econômico, afinal, tipo, você não vai pagar sua conta de luz falando, meu aluno falou que eu sou muito bom, isso dá quanto de desconto na minha conta? Só que ao mesmo tempo, para você chegar num valor que você deseja e almeja, você tem que ser reconhecido. Então, são processos que você tem que passar e um está totalmente atrelado ao outro, né? É igual a Nath falou, você tem que ter em mente, e não é vergonha para ninguém você falar que você quer ganhar dinheiro. Eu lembro de uma situação que eu estava, na época na academia que eu coordenava um tempo atrás, antes de eu ser coordenador eu fui estagiário, aí eu peguei e falei, uma professora de ginástica assim, ela estava lá, ela falou, Messi, quando você quer ganhar? Messias, né? Me chamava de Misaías. Ninguém lembra do Messias. Jesus, ninguém lembra de Jesus, mas é Misaías, já me chamaram de Noé. Aí beleza. Aí virou Messi, que Messi todo mundo sabe. Mas, Misaías, quanto você quer ganhar assim? Eu falei, eu almejo um dia ter um salário de 5 mil reais na época, né? Isso aí era muita grana. A gente tá falando de quantos anos atrás? Não vamos entrar nesses detalhes. Mas era um tempo atrás e 5 mil era dinheiro. Hoje é dinheiro, mas na época era dinheiro. Bastante. E ela falou, você nunca vai ganhar esse dinheiro. Né? A primeira vez que eu ganhei esse dinheiro, eu lembrei daquilo. Né, que ela tinha me falado, logicamente não fui esfregar na cara dela nem nada, mas eu vi tudo que eu tive que passar para ser reconhecido, para poderem me dar uma oportunidade e eu estar preparado, não pronto, mas preparado para aquela oportunidade e poder ser remunerado dessa forma. Né? Então, eu tive que passar para ter o conhecimento, antes eu era estagiário, eu tive que ter o conhecimento para eu ter o reconhecimento do meu chefe e o meu chefe me colocar numa coordenação e além do ter o reconhecimento de outros alunos de personal para eu poder arrecadar aquele valor. Então as coisas estão bem atreladas e amarradas. É muito louco, né? Porque às vezes a gente escuta, que nem essa mulher que falou pro Messi. E a gente escuta muito isso dos profissionais que são às vezes mais experientes, têm mais tempo de formação, enfim. E escuta isso, né? De, filho, esquece. Queria ganhar tanto. Ih, coitada, tá viajando. Por quê? Porque eles já estão tão frustrados em tentar nadar e morrer na praia, só que eles não sabem que às vezes eles estão nadando na direção errada, né? Então, e aí, naturalmente, eles querem também... não para de ficar se matando de nadar que não vai adiantar, você não vai conseguir chegar na praia, né? Só que ele não percebe que ele está nadando, né, em direção ao oceano e você já, às vezes, está na direção da praia. Né? Você está na direção certa, independente de ele ser mais experiente ou não.
né, mais experiente que eu digo de formação, tempo de formação, vamos dizer assim, ou tempo na área mesmo. Então, acho que isso também está muito ligado. A gente pensar da mesma forma que quem se formou há 10, 15, 20 anos atrás. Não aí. é meu caso, mas os né, 10 então, aninhos já foi. Então, assim, eu faz quase isso aí, que eu sou formada também, mas é isso. Então, velho, eu tenho minha irmã, por exemplo, dentro de casa, que ela é 12 anos mais velha do que eu, então, naturalmente, já se formou há muito mais tempo. E é isso. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, não é mais tempo de formação, é você saber que destino que você está, se você está remando, né, se você está nadando na direção certa. E nadar na direção certa, no caso do reconhecimento aí, é ter uma bagagem, estudar muito, estudar para sempre. Eu falo que estudar é para sempre. Em todos os aspectos, não só conhecimento técnico, que às vezes a gente se prende muito a conhecimento técnico, que é extremamente importante, muito importante, mas dentro da faculdade de educação física você não vai saber gerenciar ou administrar um negócio e até mesmo o nosso valor, até mesmo num cálculo de valor de hora-aula. Então é importante vocês terem conhecimento em vários pontos. Foi uma coisa que me ajudou e hoje tem me ajudado porque eu tenho aprendido bastante e eu busco esse conhecimento. Assim, quem sou eu administrativamente? Mas eu procuro entender e ver. Você já é melhor do que você era 3 anos atrás, porque 3 anos atrás você não... Pelo menos a minha vida eu administro. Exatamente, Léo, você, tá? A gente está falando sobre muito profissional de educação física e às vezes faz bem a gente pensar de uma outra área, né? Para uma outra cabeça. Para você, o que é ser reconhecido profissionalmente, por exemplo? Porque me veio isso agora, porque às vezes é isso. Às vezes a gente está tão... Né, foi como você falou, a gente está tão na nossa área ali, com a cabeça fechada, que às vezes a gente não consegue pegar as informações ao redor. O que você acha, né, assim, de bate-pronto, que é ser um profissional reconhecido? Uma ótima pergunta, Nath. E eu posso dar a resposta para você com a experiência de quem viveu a minha formação acadêmica em engenharia. Eu atuei na área de engenharia, até na área técnica de engenharia. Depois eu atuando como CLT, trabalhando dentro de empresas, eu migrei para uma área administrativa, de gestão, e depois eu migrei minha carreira para o marketing digital, que é minha grande paixão. Então é muito louco, porque são lugares diferentes, né, com formações diferentes, realidades diferentes, mas é muito louco, porque o reconhecimento profissional, para mim, ele está dentro do meu objetivo como pessoa, entendeu? Então, independente de eu ter passado por todas essas áreas, eu posso te dizer que o meu reconhecimento profissional desejado, ele é um só. É proporcionar para a minha família, ter a condição de proporcionar para a minha família e para as pessoas que estão aqui à minha volta, que são próximas a mim, que eu quero muito bem e tal, uma vida digna e uma vida com conforto e com o melhor que eu posso proporcionar para elas. Eu tô nesses aí, eu sou muito bem quisto por você. Eu quero ser sustentado. Também quero ser herdeira. Mas é engraçado, porque agora você perguntou isso e veio justamente isso na minha cabeça, né? Veio um filme, né? Desde quando eu estudava engenharia, fui estagiário em empresa, aquele trajeto, né, que normalmente o engenheiro faz. E é muito louco, o objetivo sempre foi o mesmo. Tipo, eu quero ser reconhecido profissionalmente por uma determinada razão. Por isso. Então, independente do meio, eu acho que isso serve até para a área de vocês. Você tem que, de fato, entender beleza, o que é reconhecimento profissional é uma coisa, mas qual o propósito que tem por trás do que você Qual é o sonho que você almeja com aquele reconhecimento profissional? Porque a gente quer ter alguma coisa. No meu caso, não sou pai ainda, um dia eu vou ser, mas eu quero poder estar com meus filhos, tipo, ter um tempo para eles e não estar trabalhando tanto. E aí então, isso para mim é o reconhecimento profissional.
E aí percebe que é uma coisa que a gente falou, né? Eu falei muito sobre e ter o dinheiro, e enfim, e saber para que você quer aquele dinheiro, né? Então, na verdade, não é ter o dinheiro em si, né? A gente acho que talvez até tenha me expressado mal. Nesse sentido de, ter o dinheiro. Tá, beleza, você vai ter o dinheiro, mas o que aquilo vai te proporcionar, né? Então, por exemplo, você ter uma reserva ou você receber uma quantidade boa e não trabalhar tanto para isso, ter que trabalhar 12 horas para receber aquele salário, vai permitir o Messi estar com os filhos dele, quando ele tiver, né? Então, mas é lógico que envolve dinheiro, Nath. Não, então, o ponto é esse. Sim, envolve dinheiro, mas não é o ponto final, né? Às vezes. Para eu chegar onde eu almejar o meu reconhecimento profissional, para que eu profissionalmente seja repleto, eu vou precisar proporcionar um monte de coisa para as pessoas próximas a mim, minha família, tudo. Que, velho, é o dinheiro que vai comprar. É o dinheiro. Meu grande sonho era um dia poder virar para minha mãe e falar para ela, tá aqui, sei lá, 20 mil euros e vai viajar para Europa. Eu já tive a oportunidade de ir, eu sei o quão bom é, ela nunca foi. E, cara... Você poderia ter feito isso uns 2 anos atrás, que o euro hoje tá uns 7. E aí, vou contextualizar um pouco, para dar o exemplo, e de que não tô falando isso para ser nobre, né? Pra mostrar que o Léo não é isso. Na minha história de vida, os meus pais se separaram muito cedo. Eu era ainda... Estava entrando na adolescência. E a minha mãe, ela se dedicou muito a mim e a minha irmã. Mas muito, muito, assim, sabe? Ela teve que começar a trabalhar para sustentar a gente, etc, etc. E toda a dedicação dela hoje eu sempre enxerguei, mas quanto mais adulto a gente fica, mais a gente tem clareza disso, né? A gente enxerga o quanto ela se dedicou, o quanto ela se privou da vida dela por nós. Então, você tenta de alguma maneira retribuir, né? Você busca aquilo, né? De que maneira que eu posso... Então, tem um contexto por trás disso, né? Por isso que é isso. Então, isso é para mim, né? Para a Nath pode ser outra coisa. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem seus dilemas, viveu as suas dificuldades, viveu as suas facilidades. Não é, a pessoa não... para ela ter uma história digna, ela não precisa ter vivido só dificuldade, ela pode ter vivido muita facilidade, mesmo assim ter uma história digna. Mas você tem que se encontrar com isso, né? Exatamente por isso que o que é ser reconhecido é muito particular, né? Dando exemplo de um é para ter os filhos e conseguir curtir os filhos, porque talvez no estado atual ele não dá para ter filho, porque se for para ter filho e não conseguir estar perto, ele não... No estado atual, se eu tiver filho, eles vão ter que vender bala comigo. Brincadeira, gente. Não, então, graças a Deus, tá tudo bem. Mas é isso, entendeu? Então, assim, é ter uma tranquilidade. Então, depende muito de cada um, o reconhecimento. Então, você percebe que tudo está muito atrelado, né, a esse objetivo, a essa meta, a esse... uma coisa que a gente falou até no podcast passado, que é sobre... esqueci o nome agora. O propósito. Sobre o seu propósito. O que você quer aqui, né? Então, para que você está fazendo tudo isso? Então, às vezes, o nosso propósito muda no meio do caminho também. E tudo bem. Então, assim, antes era uma coisa e agora é outra, e a gente vai adequando a nossa realidade para isso. Então, é importante a gente ter, acho que um pouco mais de clareza nesse sentido, e também... por exemplo, a Nath Rica. Nath Rica teve uma época que ela também é profissional de educação física. Ela estava num trabalho que remuneração era muito boa, e aí, a princípio, viajava muito, e isso era muito bom, porque ela sempre gostou de viajar e era maravilhoso. Chegou uma hora que ela falou, calma aí, acho que não é bem isso que eu quero mais. E tudo bem, mudou. A remuneração era boa, então você começa a pesar, tipo, tá bom, eu tenho uma remuneração, mas eu também nem paro mais em casa, nem vejo mais meus pais, as coisas mudam. Meu relacionamento, enfim, então as coisas mudam. Então por isso que o destino final não tem que ser nem o tapinha nas costas, nem o dinheiro, né? Porque às vezes só o dinheiro, às vezes a gente muda o propósito. Então, às vezes o que era muito acaba
você ganhando um pouquinho menos, mas conseguindo fazer exatamente. Depende do propósito. De qualquer forma, a gente vai ter que ter os dois, independente da mudança de propósito. O meu propósito, na época, foi comprar o carro. Comprei o carro, mudei o propósito, cheguei lá. Casa. Ele vai migrando, né? Vai migrando. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter que buscar ter o reconhecimento profissional para vocês chegarem no propósito. E no propósito, vocês têm que ter o valor monetário. Independente se você for virar um hippie, for vender anel de coco na praia, você vai vender o seu anel de coco porque você vai precisar ter o reconhecimento como bom vendedor de anel de coco para você poder se alimentar. Então, o propósito não muda e o valor final também não vai mudar tanto. Você vai mudar só os propósitos. Show. Legal. Então, eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre o que é ser um profissional reconhecido para nós. Acho que vale a pena a galera que estiver assistindo, que quiser deixar nos comentários, né? Que quem está assistindo no YouTube consegue colocar os comentários. Quem estiver ouvindo, vai lá no YouTube e coloca se quiser falar sobre um pouco também. Sobre o que é ser um profissional reconhecido. E eu acho que a minha segunda pergunta a gente acabou respondendo aqui também, que era por que ser um profissional reconhecido. E a gente falou bastante disso também, né? Do propósito, do objetivo e etc. Então eu vou para terceira pergunta, que eu acho que é a pergunta agora mais prática, assim, a pergunta que talvez ajude mais a audiência no objetivo de ser reconhecido. E essa terceira pergunta o que... É muito louco, né? Tudo na vida, a gente sempre se preocupa muito no que a gente faz para os objetivos que a gente quer, né? Mas muitas vezes a gente não se dá conta que o que a gente está fazendo, às vezes está impedindo a gente está sempre buscando algo novo para fazer e não se dá conta de que algo que a gente está fazendo está impedindo a gente de avançar. Então a gente vai falar sobre o que fazer para ser reconhecido, mas antes eu queria falar o que não fazer, o que está sendo, o que as pessoas fazem que, principalmente na área da educação física, que está atrapalhando esse caminho, e a pessoa talvez não tenha se dado conta. Talvez ela escute agora e fale, caraca, meu, nunca percebi isso. Que isso acontecia, e aí né? ele precisa desse insight para... Posso falar uma coisa que me atrapalhou durante muito tempo? Duas coisas. A primeira era eu achar que eu nunca estava pronto ou que eu nunca era bom. Você se reconhecer bom não quer dizer que você vai falar que você é o melhor profissional, que você não tem que evoluir. Uma coisa é você ser bom e ser arrogante. Uma coisa é você ser bom e ter uma evolução constante. Então, você sempre tem que buscar ser melhor. É igual minhas orações para quem é religioso, eu sempre peço para ser um homem melhor ou um profissional melhor. Então, todo dia eu quero evoluir de alguma forma. Uma pequena coisa, eu vou evoluindo. E eu vou buscando. Então, vocês que estudam, não estou falando para quem não estuda. Quem não estuda não é bom. Quem estuda e está lá, está correndo atrás, está tendo conhecimento e acha que nunca está pronto, que nunca está preparado, você já está preparado. E o outro ponto é o seguinte: a gente querer entregar as coisas totalmente perfeitas. Perfeição nunca vai existir. Igual a gente já falou uns 2 podcasts aí atrás, perfeição nunca vai existir. Se minha mãe quisesse perfeição, ela tinha me colocado de volta lá na barriga dela. Não tá pronto, esse menino tá estranho. Então, esse tamanho dessa cabeça, o tamanho dessa cabeça, fala, rapaz, a cabeça, menino do céu. O corpo não acompanhou. O corpo não tá pronto não, a cabeça tá, o corpo não. Então, vocês quererem, a gente querer entregar uma coisa totalmente pronta, com um lacinho e tal, e a gente vai postergando e a gente nunca entrega. Isso atrapalha na nossa evolução, né? Então, você que é profissional, que já está estudando, tipo, galera que está aí com a Nath, já está fazendo curso, está nos módulos, porra, às vezes, puta, meu pull-up não sai tão bonito, mas eu quero que meu pull-up saia perfeito para começar a ensinar alguém. Não, comece a ensinar alguém, cara, você não precisa estar com o negócio pronto, você entendeu o que é, você está estudando, sabe como é que é? Começa, porque a gente tem que startar, porque senão a gente fica postergando e isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Show de bola. Nesse lance de estar perfeito, né, pegando o gancho daí do que o Messi falou, eu convido todo mundo a fazer uma autoanálise sempre no final do seu dia, assim, no final do seu dia de trabalho, depois que você já deu algumas aulas, atendeu alguns personagens, fez consultoria, enfim. Você acha que realmente, ou faz lá uma planilha, e monta um treino,
olha para aquilo de forma imparcial e vê, aquilo foi o melhor que você podia fazer? Realmente, tipo, foi o melhor, você não mudaria mais nada ali? No sentido do melhor daquela hora, não o melhor perfeito que seria o treino que a melhor pessoa do mundo montaria. Você fez o seu melhor ali? E isso é para tudo, né? Por exemplo, você deu a sua melhor aula, você deu a atenção necessária para os seus alunos, você trouxe resultado para eles, você alcançou, tá atrelado aos objetivos dos seus alunos. Então, isso vai fazer com que você saiba o que você está fazendo de errado, né? E às vezes está nas pequenas coisas, né? Pode parecer agora aqui que eu estou falando coisas que, Natália, isso daí também, né? Quem faz isso daí não é possível que está querendo ser reconhecido. Mas às vezes a pessoa não percebe. E eu tenho certeza que se eu pensar em alguém aqui, ó, tem essas duas pessoas que estão pensando na mesma pessoa, porque a gente conhece, que é um tipo de profissional que ele é bom, mas ele comete alguns erros que são de iniciantes. E eu tenho certeza que ele não percebe, né? Então, chegar atrasado, não conseguir programar o seu treino para terminar na hora certa. Acontece, às vezes, atrasar o treino. Acontece. Uma coisa é acontecer, outra coisa é ser frequente. Mexer no celular, sabe? É uma coisa que acontece muito, às vezes a pessoa não percebe que ela faz. Uma coisa é você pegar o celular para filmar lá seu aluno, para você mostrar para ele, postar. Outra coisa é você estar lá, curtindo na web enquanto dá aula, né? Esse lance do celular, uma vez você falou uma coisa para mim que foi muito curioso, né? E é muito real. Hoje o celular, ao mesmo tempo que ele pode ser uma distração, como você está falando, ou algo que atrapalha, algo que está tirando o foco ali do momento, ele também pode ser uma ferramenta de trabalho. E às vezes é um dilema, né? Porque às vezes você está até com a boa intenção de usar, você tem que pensar até na intenção da parada. Se você está com a boa intenção de usar o aparelho ali para anotar o treino do seu aluno, e você está olhando só o treino, mas o seu aluno não sabe se você está só olhando o treino ou se você está navegando no Instagram. Outro dia a gente estava falando disso, você falou isso, eu falei, caraca, meu, e você usa o caderninho? Eu uso o caderno. Né? Assim, eu sou do tempo do arcaico lá, né? Então, assim, eu gosto de caderno, eu tenho as minhas planilhas todas no computador também, porque se acontece alguma coisa com o meu caderno, tem que ter lá, mas é caderno. Porque mas nesse ponto de vista, estrategicamente, é interessante. Assim como nos odds, né, no CrossFit é na lousa. Isso facilita muito no sentido de você conseguir visualizar sem ter que ficar ali no celular. Pensando nessa forma também, tem mais duas coisas que eu acho que hoje em dia é isso daqui, ó, né, esse reloginho aqui, que chega as mensagens e pode ser muito útil para a gente, porque aí você não fica com o celular, né? E se você, por exemplo, quem tem personal um seguida do outro, às vezes cancela alguma coisa, você já sabe ali, não tem que ficar interagindo muito. Mas a gente tem também que tomar muito cuidado, porque, imagina, se coloca no lugar do aluno. Eu estou dando aula para o Messi, aí 1 minuto, aí mais um exercício. Mais um exercício. O que dá a impressão? Que você está querendo que a aula acabe logo. Nossa senhora, essa aula não acaba. Então, às vezes você não está vendo isso, às vezes é outra coisa. Mas se coloca no lugar do aluno, vê se você gostaria disso. E outra coisa que também é usar o bom senso, né? É o comer durante a aula, né? Parece que é coisa tão ridícula, né? Assim. É muito louco, né? Quando a gente vai falando agora as coisas. Parece que você fala, Natália, vai, para. Eu tenho certeza, pensa aí. Você conhece algum profissional que faz isso? E às vezes ele não sabe. Já viu, tá lá no ambiente e vê acontecendo. E às vezes ele não percebe. Aconteceu uma vez, eu não vou falar que box que eu estava, mas eu fui levar... No CrossFit, né? Nem na musculação, porque eu acho que na musculação talvez seja mais comum esse tipo de coisa, ou não? Depende. Assim, o começo de tudo, né? O CrossFit no começo de tudo, a galera achava que era bagunça. Você não tinha programação de treinamento, você não fazia um acompanhamento tipo Muitos semestral. ainda não fazem. Muitos ainda não fazem, né? Galera, não façam isso. Façam um planejamento semestral, estrutura, divide certinho mês a mês para vocês terem uma progressão e terem um norte, né? Mas beleza, antes era meio bagunçado mesmo o negócio, né?
E a musculação não, a musculação depende da academia que você vá. Se tem uma pessoa que é séria ali, ele nunca vai deixar ninguém comendo na sala. Aí beleza, eu fui e levei uns amigos meus pra treinar lá num box, pra eles conhecerem a modalidade. Eu cheguei lá, era o começo do aquecimento, tipo, ia começar o aquecimento. O cara que veio me receber, ele tava comendo arroz com frango. Eu percebi porque tinha arroz com frango na barba dele. Ai, Jesus. Aí eu, primeira aula, né? Primeira aula. Pô, já treinou CrossFit? Eu falei, eu treinei poucas vezes, eu tenho pouco conhecimento. Esses aqui nunca fizeram nada. Eu levei um diabético e um cara que tinha um problema no joelho, né? Perguntou se o cara tinha alguma coisa? Não, já é uma coisa que vocês já tem que chegar. Um aluno novo, tem alguma dor articular? Não. Toma algum tipo de medicação de uso contínuo? Você já tem que matar isso, mas beleza, foi, né? Aí chegou lá, não, eu tô comendo aqui, mas quem vai puxar o aquecimento pra vocês é uma gostosa. Vem cá, fulana. Aí veio a fulana. Misericórdia, Senhor. A fulana realmente era... Ajeitada, Tamires. Era voluptuosa, vou falar com todo respeito, porque dependendo de como eu vou falar aqui, né, já vão cair de pau aqui. Era uma pessoa muito bem apessoada, né? Voluptuosa, cheia de curvas. Tamires, tá continuando a falar ainda. Não parou. E aí faz chegou quase um minuto lá... que ele tá falando. Aí chegou lá, a menina só apontou aqui, faz isso aqui. Ninguém perguntou nada. Então, esse lance de comer acontecia antes, né? Hoje, graças a Deus, eu não vejo. Ou se eu, aqui mesmo, se eu for comer, eu atraso um pouco a minha aula, mas no período que eu tô sozinho, eu como em 5 minutos aqui e eu já volto. Antes de começar a aula. E outra coisa também é vocês, o que a Nath falou, vocês têm que ver como o aluno vai se sentir. E você tem que se preparar para o aluno. Que vai chegar um cara lá, às vezes o cara é uma bomba ambulante e você não sabe. Vai que eu sou hipertenso, tô todo descompensado lá, eu tenho hipertensão. Tipo, porra, tô descompensado, não faço uso de diurético nem nada, não tomei o remedinho hoje. Você não sabe, você vai passar pro cara, porque o cara vai treinar com todo mundo. E assim, o CrossFit ou as modalidades são para todos, mas conforme a adaptação à necessidade de cada um. Então você tem que estar preparado também para isso, né? Isso faz parte de você ter um boicote ou não como profissional. Você tem que ter uma postura. Tem que ter uma postura. Não é coisa chegar no médico lá e o médico cagar para você. Desculpa. Pode falar cagar? Pode falar tudo. Aí que você que edita, né? Posso falar um cagar aqui? Hoje a gente tá igual, tipo, Jornal Nacional. Kaique tá lá só... E assim, quando você não é bem recebido, quando você não é bem atendido, né, você não volta. Eu, pelo menos, não volto. Eu reclamei uma vez na minha vida de um lugar, que não vou ficar falando aqui qual que é, mas porque foi uma coisa extremamente grave. Foi lance de preconceito e tal, mas foi extremamente grave. Mas normalmente quando eu sou mal atendido eu não volto. Então a mesma coisa com o seu aluno. Ninguém. Eu acho que assim, pensa nessa atitude de qualquer outro profissional. Sei lá. Vamos colocar que você vá numa nutricionista, num médico, num fisioterapeuta, não importa, tá? Que seja da área da saúde, vamos colocar assim, vai. Pode ser em qualquer área, mas pensa na área da saúde que eu acho que vai te pegar mais. Então, você chega lá. Aí a consulta era às 10 e o cara começou a consulta às 10h50. Pô, você já não vai estar feliz, mas tá bom, acontece, enfim. Aí você entra, cada 2 palavras que você fala, o cara tá mexendo no celular. Beleza. Aí, daqui a pouco ele tira uma coisa aqui, come um lanchão. Um arroz com frango. Eu acho que assim, tudo a gente também tem que entender, porque às vezes, eu sei exatamente o que algumas pessoas pensam, não, mas eu dou 6 aulas seguidas, que hora que eu vou comer? Se eu não for comer na aula, eu vou comer que horas? Gente, uma coisa é você, eu não posso acabar lá antes para comer, porque não é justo com o cara que fez antes, e também não posso atrasar outra aula. Beleza, só que uma coisa é você, sei lá, pegar um açaí ali, comer rapidinho, pegar um negócio, enfiar na boca, e isso é uma coisa. Outra coisa é você bater uma marmita que o box inteiro tá
tá sentindo o cheiro da batata doce, do Depende, brócolis. Pelo menos tá no cheiro ainda do potinho. Nossa. E se tiver um cheiro fermentado, já é ruim também, então. né? Mas assim, é usar o bom senso, sabe? Eu atrasei 5 minutos a aula, mas foi porque tinha um aluno novo. Foi porque eu tive que dar mais atenção para aquele aluno, ou aconteceu algo específico. Acontece. E uma vez, né? Acontece uma vez, 2 vezes, aí fica um tempo sem acontecer, vez ou outra. E a gente precisa se moldar a isso. Porque às vezes pra gente, mas só atrasei 5 minutos. 5 mas minutos todo dia. Não, e às vezes pra pessoa que é metódico, gente, pro aluno que é metódico, você atrasou 5 minutos, você acabou com a rotina da vida dele. Entendeu? Pra pessoa que é enjoada, vamos supor, vamos colocar, você tá comendo e tem uma grávida na sua aula. Você acabou com o dia dela, que ela vai vomitar o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente não pensa no sentido geral da coisa, mas isso atrapalha muito a rotina de vocês, né, no final. Então, acho que basicamente essas coisas que parece ser muito ridículo falando, né, parece, nossa, Natália, até parece que isso daí acontece. Acontece. Olha em volta que acontece. Eu acho que o diálogo, né, com o cliente, com o aluno, pode ajudar, né, em tudo isso. Porque não adianta a gente tentar adivinhar, né, se a gente colocou um monte de coisa aqui. Talvez a gente tenha esquecido de algumas, né, se citaram 1 milhão. Eu até anotei aqui, depois vou fazer um resumo. Mas com certeza tem mais. Sim. Né? Tem, sei lá, a gente não falou, por exemplo, de... Panelinha. Panelinha. Nossa, da tem panelinha. muito. Como que é o da panelinha? Explica aí. Da panelinha é aquele típico professor, né? Não sei nem se pode ser chamado coletiva, disso. Né? É aquele típico professor que escolhe. E não tem problema nenhum você ter aquelas pessoas como amigas. Eu, na verdade, é praticamente inevitável isso acontecer, porque a gente passa muito tempo, né, na academia, no box, e naturalmente a gente vai fazer amizades lá dentro. E isso é muito bom. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para isso não ser um ponto negativo, ao invés de positivo. Por quê? Porque imagina o seu aluno que não faz parte desse clubinho aí. Né? Então, você tem 100 alunos e você tem muita amizade com 10. E aí, toda vez que está algum desses 10, você fica sentado conversando enquanto a aula está acontecendo. Né? Durante a aula. Durante a aula. É aquele típico professor escorador de esteira, sabe? Que fica escorado na esteira com a gostosinha correndo e o cara lá encostadinho na esteira conversando enquanto os marmanjos tá tudo fazendo errado, tudo torto, com o pau tá atorando lá. Com o supino caído no peito, gritando, e o cara lá, conversinha na esteira. Né? Então, é isso. Eu acho que, assim, esse lance da panelinha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem que ser totalmente imparcial, independente de ter amizade com a pessoa ou não, né? Para quem me conhece sabe que eu tenho amizade lá desde o primeiro box que eu trabalhei, que eu carrego até hoje. A maioria deles hoje nem são mais meus alunos, porque cada um foi para um box. Só mau elemento. Não, eu amo vocês. que é um grupo de amigos que a gente viaja junto. Já frequentamos casamento, filho, batizado. Porque é um ciclo de amizades. Beleza. Só que isso não pode influenciar na minha aula. Ele pode estar na minha aula, eu não vou ficar só olhando para ele e deixando os outros 10 se matar. Todo mundo tem, né? Ali, então, acho que todo mundo tem uma certa amizade com... Eu mesmo tenho. Eu tô esperando o Léo me chamar pra um churrasco na casa dele aí e tal. Chama nunca. Sair. Chama nunca. Nunca saiu, né? O Léo podia entrar na minha listinha de... tem que acabar a pandemia. Aqui nós podemos estar agora no churrasco, não. Tá vendo, né? Rapaz, eu como tão pouquinho. Assim, não sei qual que é o medo, né? Tô brincando. Você é um dos meus alunos prediletos, assim, né? Mas mesmo assim eu não te trato de uma forma diferente durante a aula, né? Sim. Até xingo você às vezes. Na verdade, eu acho que... Mas é real, tratar de maneira igual, né? Todos os alunos, porque você tá ali trabalhando, né? Você tá ali prestando um serviço.
E às vezes tem muita gente que fala, mas se eu não tomar partida, a pessoa pode ficar chateada comigo. Desculpa, aí se não é ele amizade. se ele ficar chateado com você porque você não tá dando atenção exclusiva para ele, então ele que te contrate como personal. Porque se é isso que ele quer, atenção exclusiva, ele precisa, né, ter um trabalho de personal. E aí, beleza. Mas se ele ficar bravo por isso, se quiser perder a amizade por isso, é porque realmente ele não é um amigo, né, que você pode considerar aí. Então, eu acho que tem que ser, a gente tem que olhar, é isso que a gente vai e volta, mas é a mesma coisa. Vários exemplos. Se colocar no lugar do cliente. Não é que o cliente tem sempre razão, a gente até conversou sobre isso hoje. Não é que o cliente tem sempre razão. Eu não concordo com esse diálogo de, não, ele sempre tem razão e a gente tem que colocar a cabeça lá para baixo e ficar chacoalhando que nem vaquinha de presépio. Não é isso. Mas a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. A gente gostaria desse tipo de tratamento? Não, eu acho que ninguém gostaria de ser deixado de lado porque você não é o melhor amigo do coach. Né? Então, eu acho que é dessa forma. Não é que ele sempre tem razão, a gente tem que analisar caso a caso, mas, né, é bom pensar de forma como você gostaria de ser tratado. Você me lembrou, teve só fico lembrando das coisas, né? Eu lembrei de uma também, engraçado. Teve um profissional que eu contratei como estagiário, gente, que eu já mandei gente embora, às vezes fazia umas coisas assim. E assim, era o começo do CrossFit e a gente nem tava no box de CrossFit, era na academia e tal. Aí o rapazinho, ele tava fazendo CrossFit, né? E, tipo, o estagiário, ele acha que ele é o dono da razão e é legal ele saber, tipo, ele estudar e ele tentar confrontar, porque ele vai vendo a situação como ela é e ele vai se moldando, né? Sim. Só que esse rapazinho aí, ele treinava sem camiseta, eu já vi um vídeo dele treinava sem camiseta, com óculos escuro, tipo, padrão americano, fazendo uns snatch ridículo, mas beleza. E ele ia mostrar para as meninas, olha o que eu faço. E ficava em cima das meninas, né, velho? E aí eu tive que mandar ele embora por causa disso, mas é uma falha às vezes, né? Tem muito professor que é muito ego, que fica em cima das menininhas, ou que fica dando em cima de aluno. Às vezes acontece, da mesma forma que você ter amizade com o aluno, pode acontecer de você ter um relacionamento com o aluno. Só que você não pode pensar em ter relacionamento com todos ao mesmo tempo. Com 3 meninas ao mesmo tempo, por exemplo. E ficar com isso durante seu expediente. A minha esposa mesmo, ela foi minha aluna. Mas só foram descobrir que eu tava namorando ela quando eu saí da academia. Que aí eu nem postava nada, eu nem... Quando não ela tinha tava tratamento lá, diferente. Não e tinha aí você diferente. tratava ela como cliente. Tá lá, você tem que saber que você Ela tava lá é como cliente, ela não tava lá como sua namorada. Como minha namorada e tal. E era totalmente igual, assim. Mudava quando eu saía, ia na casa dela e, tipo, era namorada. Mas lá dentro, não. Gente, e obedecer, na verdade, o que cada coordenador, cada box, ele já, né? E se o box não faz isso também, deveria fazer, já tem as suas regras de conduta. Todo box deveria ter, se não tem, deveria. Coisas que para algumas pessoas é totalmente tolerável, para outras não. Então, por exemplo, entrou um professor aqui e começou a namorar uma aluna, mas ele trata ela tranquilo, não tem problema nenhum, não é pegador do box inteiro. Beleza, você teria algum problema dele ter esse tipo de relacionamento com uma aluna, se ele não tem nenhum problema com isso? Não. Já tem alguns box que se preocupam com isso. E tudo bem. E é o jeito como cada um gosta de lidar com o seu negócio. Tem empresas que fazem isso, que não contratam marido e mulher, né? Pai, filho, enfim. E é exatamente isso. Então, o box que você trabalha, não permite relacionamento entre aluno e professor. Se você está se interessando por algum aluno, alguma aluna, filho, então você vai ter que escolher. Então sai do box, porque não adianta você querer achar que você vai fazer escondido que ninguém vai ver. Vai ficar pior ainda. Então são coisas simples, né? Eu penso assim, né? Porque o lance do proibido é que aumenta mais fomenta mais a vontade. Sim. Assim, cabe do profissional, né? Tipo, eu fui coordenador de academia, eu tive outros professores que tiveram relacionamento com o aluno, beleza, tiveram relacionamento, mas não influenciava no não trabalho influenciava dele. no trabalho, cara. Pra mim, tá trabalhando, tá indo bem?
Vai. Às vezes, em alguns casos, é até melhor o cara namorar, né? Porque pelo menos aí não fica igual o gavião em cima de todas, né? Fica pelo menos só, só com uma ali. Só com uma, velho. Aí é bem complexo isso. A gente tá falando de homem, mas também tem mulher que é assim, tá? É que me veio uma menina, né? Essa eu tô falando que é menina mesmo, mas não tinha problema nenhum. O problema é que normalmente o homem é mais atiradão, né? Assim, Depende muito caso a caso, mas não muda. O lance do reconhecimento é exatamente isso. Às vezes a pessoa, mas o fulano não me dá um aumento, mas porque ele não me dá uma oportunidade, porque ele não me valoriza. Tá, aí você tá lá igual Pega a lista, né? Pega a lista e começa a marcar, fala, o cara já atua, sei lá, 10 anos como profissional de educação física, fala, caramba, minha vida não vai pra frente, aí ele pega essa listinha aqui que eu vou falar daqui a pouco e faz 60% o cara tá fazendo. No meu primeiro estágio na academia, todos os estágios que eu tive um desenvolvimento bem rápido, assim, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar e sempre fui em cima, mas teve um especial que foi a Showa. Eu comecei como estagiário, né, meu primeiro mês. Trabalhei, tipo, pra mim era normal. Eu trabalhava numa academia de bairro lá, que eu tomava conta de 2 andares e girava os pratos aqui, ó. Passou o primeiro mês, eu já tive um aumento. Falei, o seu Carlos falou, tal, você tá trabalhando bem, tal. De lá 2 meses, eu tive outro aumento. Então foi... Consequência. Consequência. Então, dentro dessa listagem toda aí, não tô falando que eu sou perfeito. Cara, eu tenho muito erro, e eu reconheço meus erros e eu procuro melhorar. Mas dentro dessa listagem aí, cara, que você vai dizer agora, nem quando eu era estagiário, velho. Então, esse é o lance, né? E é aquilo que eu tava falando, aqui não tem tudo, né? Sim, mas eu acho que com certeza esse bate-papo dá um direcionamento. A pessoa que está ouvindo a gente, e com essa lista, eu vou falar um por um agora, vai conseguir discernir, caraca, isso aqui tá na linha daquilo que eles falaram, que eu não deveria fazer. E aqui tem o oposto também, né? Eu ia perguntar o que a gente deveria fazer, mas a gente acabou falando do que não deve fazer e do que deve fazer também. Uma das coisas que deve fazer, né, que a gente não comentou aqui, é uma coisa que a gente fala bastante até no curso, que é sobre feedback do seu aluno, né? Então, o seu aluno sabe, às vezes ele não enxerga o resultado dele, mas ele precisa enxergar, você precisa fazer ele enxergar que ele está tendo resultado. Sim. Mas primeiro você tem que estar dando resultado para ele, porque senão ele não vai enxergar nada realmente. Então, o que fazer para ser reconhecido é dar resultado, tanto para o seu aluno quanto para o dono do box. Às vezes, resultado eu gosto muito de pesquisa de satisfação, essas coisas, porque eu acho que é uma coisa que dá um norte muito bom. E é muito importante a gente passar isso para os nossos alunos de personal, para os nossos alunos de consultoria, porque é isso, às vezes a gente não sabe que a gente está errando, só que a gente não vai continuar sem saber se a gente não perguntar, porque raramente o aluno vai virar para você e vai falar, eu não gostei que você tomou aquela atitude, Nath, te respeito, mas assim, aquela atitude eu não gostei, sabe o que ele vai fazer? Mês que vem eu não quero mais. É bem isso. E aí, se você perguntar por quê, às vezes ele não vai falar isso. Porque aí ele já tomou a decisão dele, ele já não quer mais. Aquele erro já incomodou a ponto de não querer mais. E aí ele vai inventar, não, é porque eu tô sem grana, ou porque eu tô... Então, assim, esse feedback é muito importante, né, para os donos de box aí, para quem está querendo ter o seu próprio negócio e pensar nisso, pesquisa de satisfação ajuda muito nisso, e para a gente como negócio também, para os alunos, né, para os nossos alunos de consultoria, personal, principalmente para os nossos alunos de consultoria, porque a gente está à distância deles. Então, às vezes, a gente está achando que a gente está dando o melhor serviço, mas e para ele não está. Não está entregando para ele. Só para quem não está acostumado com a modalidade, na consultoria você atende o aluno como se fosse um personal, só que só de maneira online, né? Só que à distância, então é através de vídeo, é muito mais, vamos dizer, impessoal. A gente tenta deixar o mais pessoal possível, porque eu acho que é isso, né? Ele está fazendo uma planilha de algo personalizado para ele, então a gente tem que deixar o mais pessoal possível. Só que não adianta, muitos dos meus alunos de consultoria online eu nunca vi na vida. Eles não reclamam que você pega no celular durante a aula? Antes, durante, depois. Tudo todo no celular. Mas é isso, entendeu? Então, assim, eu nunca vi essa pessoa. Às vezes, teve uma vez que a Fran... Você acha que a Fran é baixa ou alta? Eu acho que ela é alta.
Então, foi a mesma impressão que eu tive. E aí eu falei, Fran, você tá com dificuldade nesse movimento porque o seu braço é muito longo, por você ser alta. Ela, Nath, meu braço realmente é bem longo, mas eu tenho 1,63. Caraca, ela é baixinha. Ela é baixinha, eu nunca imaginei. Magrinha, né? Ela é bem magra. E eu nunca imaginei. Mas por quê? Eu só acompanho ela por vídeo. Então, na minha cabeça, ela parecia ser bem alta. A Fran, pra quem não sabe, é aluna do curso, aluna do curso, faz consultoria online comigo. Então, eu falei pra ela, falei, nossa, eu nunca imaginava. Ela falou, realmente, meu braço é bem longo, proporcionalmente pro meu corpo, mas eu sou baixinha. Então é isso, tá vendo, ó? E eu jamais saberia disso se eu não tivesse meio que puxado um gancho disso. Eu poderia estar falando, beleza, você está com muita dificuldade de estender o cotovelo no handstand push-up. Eu não ia saber se ela era baixinha ou alta, porque eu não ia dar o gancho para isso, né? Legal. Então, bom, vou listar. Eu tinha mais uma pergunta, eu vou fazer um gancho, mas a gente vai ter que deixar para o próximo episódio, que o tempo está acabando. Mas antes eu vou listar. Então, ó, a gente falou. Vamos lá, vamos ver se eu lembrei de tudo, hein? O Messi começou falando da famosa síndrome do impostor, de não acreditar que tá bom para fazer uma parada. Grande erro de não ser reconhecido. Fica esperando o cenário perfeito, não vai, né? Falou depois do esperar a perfeição. Então, a gente usa muito no marketing digital que feito é melhor que perfeito. Então, vai para frente, faz... Faça o seu melhor para o seu momento, a Nath falou. Olhe e dê o seu melhor dentro da possibilidade que você tem, do seu momento, certo? Para não ficar paralisado. Falamos sobre atraso, chegar atrasado em treino de personal ou atrasar a aula e etc. E esse do atraso foi engraçado. Quando ela falou de outros profissionais, eu lembrei de uma oftalmo que eu ia, uma médica, sem brincadeira, ela não atrasava menos do que 45 minutos a consulta. Não atrasava mesmo, assim. Acho que cada vez que eu saía dela, eu saía mais cego, de tão puto que eu ficava. Cego de raiva. Aqueles foguinhos na cara. Aí você vai falar, porra, mas por que lá em São Caetano, lá na Visconde? Mas por que você ia nela? É que o atendimento dela era muito bom, era muito louco isso. Só que ela me fez desistir, não aguentei mais e parei de ir. Por mais que ela fosse boa, o erro não compensava. E era só um ajuste, cara, era só ela marcar menos, sabe? Ela continuava dando o atendimento dela, mas marcava um pouco mais espaçado e ia atender talvez menos, mas a galera ia ficar menos puta. Mas subia o valor dela, ela trabalharia menos. Exatamente. Mas é muito isso. O Leandro outro dia foi numa consulta também do cardio, que aí tava lá uma galera, e o dele era tipo 2h05. Aí era 2 horas e uma galera na porta. Eu falei, nossa, que estranho, né? Deve ser das outras salas. Aí saiu uma senhora, 2h10 saiu uma senhora. Eu falei, bom, atrasou 5 minutos, mas beleza. Aí chamou uma outra mulher que não era a senha do Leandro ainda. Aí, conversando lá, eu olhei e fiz assim, falei, qual que era a sua consulta? Ela falou, nossa, eu já tô atrasada já pro trabalho, uma outra mulher. Aí eu falei, qual que era a sua consulta? Você vai passar com ele também? Vou. Que horas que era a sua consulta? Ela falou, o meu era 1h40. Nossa! Você imagina, a pessoa que era 1h40 ainda não tinha sido atendida. Falei, gente... Vamos embora. Falei, você infarta. Não, e chega uma hora... do coração, você infarta. Isso aconteceu comigo. Chega uma hora no atraso que você fala, mano, agora eu já tô aqui 40 minutos, velho. Daqui a pouco ela vai me chamar. E passava 5. Aí, sem brincadeira, eu já cheguei a esperar 1h15. Já espumando. E só tem que gente você fala, que é mais agora eu já tô tolerante aqui. a isso. Tem gente que não liga pra atraso. Tipo assim, tem gente que é assim. Sim. Mas tem gente que, pra mim, eu detesto fazer os outros esperar. E eu também, consequentemente, não gosto de esperar. Então, se você atrasa pra esse tipo de pessoa, você acabou com a vida da pessoa. Acabou. Você deixou ela mais cega. Fazer. E pro oftalmo, você chegou a falar pra ela que você parou de ir lá porque ela atrasava? Cara, eu não falei, mas eu acho que eu cheguei próximo de falar assim com, sabe, na bondade, com a melhor das intenções. Mas o Léo era o personal que cancelou. Com a bondade, né? Ele deu um relógio. O Léo é o personal que cancelou e a mulher, a oftalmo, não sabe, sem saber. Bom, seguindo na listinha, a gente falou sobre usar o celular, né? Mexer no celular e tal. E aí a Nath deu a dica do que fazer, usar um smartwatch, quem consegue, né? Usar, porque ajuda. Também não exagerar, porque se ficar olhando muito no relógio vai achar que acabe o tempo logo. E aí entra esse, querer que a aula acabe logo. Comer durante a aula e treino, se alimentar, né? De maneira errada, escandalosa, escrachada. Depois a gente falou sobre... O Messi falou, cuidado com
cuidado com o aluno, atenção com o aluno, né? Sobre perguntar se ele tem alguma coisa, se ele toma alguma medicação, blá blá blá. Anotei isso aqui também. Aí depois a gente falou também de panelinha, certo? Falamos sobre relacionamentos. Sim. Profissionais que ficam dando em cima de aluno, aluna, blá blá blá. Acho que relacionamentos Enfim, em geral. Uma pancada de coisa. Deve ter ainda uma pancada de coisa. Com certeza. Mas a gente, aí depois você falou de resultado, feedback, como coisas que tem que fazer. É que essas são mais gritantes, né? Mas assim, certeza a gente que... com certeza esqueceu de algumas outras gritantes. Bom, nos comentários aí, é bom no comentário, coloca alguns que você lembra, ou algum de algum profissional que você lembra. Óbvio, não precisa expor ninguém, mas coloca. Conta a história pra gente, né? Pra gente entender um pouco. Começa a se marcar fulano de tal. Imagina, mó treta. Eu não. Eu só peguei umas, duas. Porque às vezes tem algumas mais sutis que a gente não repara tanto, né? Assim, mas é importante aí. Bom, é isso. Então a outra pergunta que eu ia fazer estava atrelada. Eu falei que na pesquisa que a gente fez apareceu muito reconhecimento, né, Nath? Por isso que a gente resolveu fazer esse episódio. E um outro tema que é de desejo, de sonho que os profissionais têm é sobre ter o próprio negócio, abrir o próprio negócio. Apareceu muito disso. Aí a pergunta que eu ia fazer era: por que ser reconhecido pode te ajudar a ter seu próprio negócio? E a gente já tinha até pensado em fazer um episódio para falar sobre ter o próprio negócio. Então deixemos essa pergunta para o outro episódio, que o nosso tempo já está esgotando. Beleza? Beleza, então é mais isso. Então, basicamente, quer ver um fica a dica que fica bom? Marca vários profissionais. Não precisa marcar só o que comete os erros, sabe? Porque aí parece que isso é pessoal. Mas começa a marcar, manda isso para alguém que você queira ajudar. Porque às vezes é tão difícil, né? A gente querer ajudar alguém e não conseguir, porque às vezes a pessoa não encara isso como uma ajuda, né? Mas é importante. Então manda para quem você acha que pode ajudar, né? Esse tipo de... Quem às vezes comete alguns erros ou tá querendo melhorar, mas não sabe aonde. Marca e coloca na frente. Item 3 da lista. Item para atentar presta para o item... atenção, presta atenção no minuto e 44. Deixa na descrição do vídeo. Todos os erros com numeração. Ai, meu Deus. Fulano, @tal. Erro 2, fulano tal. Imagina. Meu Deus do céu, dá treta aí. É capaz do Instagram tirar a gente. Então é isso, né? É isso. Beleza, obrigado, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Valeu.